Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 193. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência verbal ou escrita. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de função gratificada. Inciso 6º. Exoneração de cargo em comissão. Parágrafo 1º. As penas previstas nos inciso 1º, inciso 2º, 4º e v serão obrigatoriamente registradas no assentamento individual do servidor. Parágrafo 2º. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Parágrafo 3º. As anistias não implicam o cancelamento do registro de qualquer penalidade, que servirá para apreciação da conduta do servidor, mas nele se averbará que, em virtude de anistia, a pena deixou de produzir os efeitos legais. Artigo 194. A pena de advertência verbal será aplicada em casos de natureza leve e sempre no intuito do aperfeiçoamento profissional do servidor. Artigo 195. A pena de advertência por escrito será aplicada nos casos de desobediência ou falta de cumprimentos dos deveres. Artigo 196. A pena de suspensão, que não excederá a 30 dias, será aplicada nos casos de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O servidor suspenso perderá a remuneração e as vantagens do cargo, enquanto durar a suspensão, exceto o salário família. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, obrigado, neste caso, o servidor a permanecer em serviço. Artigo 197. A pena de demissão será aplicada nos casos de: inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Incontinência de conduta no serviço e embriaguez habitual. Inciso 4º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 5º. Ofensa física ou moral contra servidor ou particular, quando em serviço, salvo em legítima defesa. Inciso 6º. Ofensa moral ou física ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores ou a seus superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa. Inciso 7º. Desídia no desempenho das respectivas funções. Inciso 8º. Improbidade administrativa. Inciso 9º. Aplicação irregular do dinheiro público. Inciso 10. Lesão aos bens municipais e aos cofres públicos. Inciso 11. Revelação de segredo confiado em razão do exercício do cargo. Inciso 12. Falta de assiduidade. Inciso 13. Corrupção. Inciso 14. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 15. Transgressões dos incisos 9 ao 18 do artigo 180. Inciso 16. Demais casos previstos em lei federal. Artigo 198. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade e a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 199. Será cassada a disponibilidade e a aposentadoria, se ficar provado que o servidor em disponibilidade ou inativo. Inciso 1º. Praticou falta grave no exercício do cargo ou função.
Inciso 2º. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3º. Foi condenado por crime, cuja pena importaria em demissão se estivesse em atividade. Inciso 4º. Praticou usura em qualquer de suas formas. Artigo 200. A destituição de função gratificada será aplicada nos casos de infração, sujeita a penalidade de suspensão. Artigo 201. A destituição de cargo em comissão será aplicada nos casos de infração sujeitas a penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo 1º. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos inciso 8º, inciso 9º, x e 13 do artigo 197, implica indisponibilidade dos bens do ressarcimento ao erário, sem prejuízo de ação penal cabível. Parágrafo 2º. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 197, incisos x e inciso 15, incompatibiliza o exemplo servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo mínimo de 5 anos. Parágrafo 3º. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 197, inciso 1º, inciso 8º, inciso 9º, x e 13. Artigo 202. Configura abandono de cargo as faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 203. Considera-se desidiosa a conduta reveladora de negligência no desempenho das atribuições e as transgressões habituais dos deveres de assiduidade e pontualidade. Artigo 204. As penalidades serão aplicadas. Inciso 1º. Pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior de autarquia e fundação pública, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade de servidor, destituição de função gratificada e exoneração de cargo em comissão, vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2º. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1º, quando se tratar de advertência e suspensão. Parágrafo único. A comunicação da advertência e suspensão aplicadas deverão ser comunicadas à Secretaria de Administração para providências cabíveis. Artigo 205. A ação penal prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto a essas infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de função gratificada. Inciso 2º. Em 3 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 2 anos, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se a essas infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar o motivo que lhe tenha dado causa. Parágrafo 5º. Se o servidor, no período de prescrição, praticar nova infração disciplinar, perde direito à prescrição da penalidade anterior, e o novo período começará a correr a partir da data da penalidade atual.